continuamos nesse momento, depois dessa mensagem que nos leva a refletir na necessidade de louvarmos e agradecermos ao Pai Celestial pelas dificuldades, pelas dores, pelos espinhos, tudo aquilo que encontramos na nossa jornada terrena e que, diante da nossa visão ainda terrena, achamos difíceis, mas que nós possamos entendê-las, que são as dores que nos impulsionam, são as dores que nos fazem buscar a presença do Pai Celestial em nossas vidas. Então, assim, não desprezemos todos os momentos que nos são colocados para que possamos crescer. É assim, querido Mestre Jesus, que certos da Tua presença entre nós, nesse momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho, das Tuas lições, que nós possamos nos ligar ao plano, ao alto, ao céu, buscando em Ti e, sobretudo, em Deus, os recursos que necessitamos para conseguir transpor as dificuldades do nosso dia a dia. Agradecemos a Deus, agradecemos a Ti, pedindo também a permissão ao mentor desta casa, Sebastião Marte, a todos os trabalhadores espirituais que nos acompanham em nossas atividades, permissão para que possamos dar início aos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, a palavra hoje está com o nosso irmão Gilberto Amaro, ele é lá do CENOL, né? Centro Espírita Nosso Lar, do Gama, e hoje ele vai trazer a nossa mensagem do livro de Emmanuel, o Toque, capítulo 16. Ele vai falar para vocês, trazendo essa mensagem, que nós possamos nos ater às palavras do nosso irmão. Que a paz esteja com todos. O estudo da noite, ele é bem significativo para nós, que estamos colocando o pezinho na transição regenerativa do planeta, né? Os mais atentos estão percebendo as mudanças que há 2024 anos o Mestre deixou bem esclarecidos para todos nós sobre o que começaria a ocorrer nos tempos idos, né? Foi a pergunta de Pedro e de João para Jesus. Estamos observando isso, estamos assistindo de camarote. Mas nós não estamos assistindo para ficarmos passivos, até porque a nossa escola nos ensina, no capítulo Trabalhadores da Última Hora, finalizando o Obreiro do Senhor, que a regeneração da humanidade, é muito interessante isso, a regeneração da humanidade se dará por intermédio do Espiritismo. No primeiro momento, alguns pensam numa estrutura de panfletagem, da rede mundial, de publicação de livros, palestrantes eloquentes em tudo quanto é espaço do planeta. Não, né? Mas é o campo da razão e do sentimento ligado ao Mestre, né? Quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o pomicultor. O que tiver ligado em mim, eu estarei nele. E é interessante que quando Kardec recebeu o simbolismo do que era o processo reencarnatório, né? Sem mãos humanas, a cesta divina, com o lápis na ponta, desenhou a cepa mostrando, né, o raminho da videira, e ao mesmo tempo, depois das folhas tenras, aparece um cacho pequeno, né, de uva. E você, olhando para aquilo, entende quem é que está passando a mensagem para nós. Eu sou a videira de Jesus. Nós somos os galhos ligados nele. Então o tema da noite nos convida
esse entendimento, essa observação e análise íntima. Qual é o tema da noite? Como a irmã adiantou, né? Alguém me tocou. José Carlos de Luca, inclusive, tem um livro, não sei se alguns já leram, né? Mas se não leram, procurem depois a livraria da casa e adquiram. E até ele diz no prefácio que ele ficou um tanto preocupado porque não é um livro mediúnico, ele não recebeu a mensagem por dom ou talento mediúnico. Ele foi inspirado, ele estava estudando os evangelhos, né, pesquisando principalmente na Bíblia, para poder embasar e ter um conhecimento mais profundo das lições do evangelho, e ele ficou estagnado, ele disse que ficou parado, fixado na frase de Jesus para com os discípulos, em razão daquele momento que a senhora tocou nele. E aí ele ficou apreensivo, dormindo e acordando, e aquilo, né, reverberando na cabeça dele, ele começou a escrever. E aí saiu a obra Alguém Me Tocou. E especificamente, dentro desse capítulo, Alguém Me Tocou, o livro Alguém Me Tocou, nós temos o capítulo 1 desse livro Alguém Me Tocou, que é esse mesmo título. Mas também Emmanuel, no livro Harmonização, no capítulo 16, Emmanuel dá o título O Toque, né, psicografado por nossos irmãos que já está na parte espiritual, Chico Xavier. Então, o toque de harmonização, capítulo 16, e capítulo 1 do livro Alguém Me Tocou, com o título Alguém Me Tocou. Retirado do trecho de Lucas, capítulo 8, versículo 46. Esse diálogo se trava entre Pedro e Jesus. Jesus diz, alguém me tocou. E Pedro olha para ele e diz, mas mestre, uma multidão de pessoas estão ao nosso redor, nos prendendo, nos tocando, nos empurrando. Precisamos aqui, no meio dessa turba, milhares de pessoas estão aqui conosco. Há outros estudos, né, teológicos que calculam na média que estavam ao redor de Jesus 3.000 homens, porque naquela época as mulheres, como não eram cidadãs, nem as crianças tinham se tornado adultas, então se contavam só os homens, e lá está escrito, né, cercavam Jesus 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então imaginemos aí, multiplicando aí por mais 2, a quantidade que estavam ali ao redor do mestre, tentando tocá-lo. É lógico, eu não vou fazer referência a quem diz o quê, mas no geral eu vou, Emmanuel diz isso, De Luca diz aquilo, depois vocês adquirem o livro Harmonização de Emmanuel e o livro Alguém Me Tocou. Essa passagem é significativa, porque tem a ver com o ramo da videira, tem a ver com a palavra eu sou a videira verdadeira, tem a ver com a palavra eu sou o pão da vida, tem a ver com o ensinamento na entrada de Samaria, sentado à beirada do poço de Jacó, em que ele disse para aquela mulher, eu tenho sede. Jesus primeiro pediu sede, mas depois ele disse, a água que eu vou lhe dar, você nunca mais terá sede. Estão todos relacionados. Mas o interessante é o cuidado, né, de Jesus em explicar para Pedro o porquê do toque. Mas mestre, que é isso? Tem muita gente aqui ao redor, você vem me perguntar quem lhe tocou, mestre? Estamos sendo quase pisoteados. Aí Jesus diz o quê? Como está lá em Lucas 8, versículo 46, porque de mim saiu poder. Há outras traduções que falam de mim saiu virtude, né? Oficialmente Jesus falava mais nisso, virtude, virtude. Que na linguagem espírita eu doei fluido vital. Para quem? Uma senhora que há 12 anos tinha hemorragia, a menstruação dela não parava. Aí imaginemos nós, essa senhora naquela região, misógina, sexista, tinha-se a visão de que a mulher no período menstrual ela era impura, não podia tocar nada, nem o marido, nem filho, ninguém, nada, era proibido. Evidentemente, se retornarmos 1570 anos antes de Jesus, Moisés mistura isso lá dentro do Decálogo. Mas qual foi a finalidade de Moisés? Proteger as mulheres, né, da insanidade animalesca dos homens daquela época. Okay? Então era um período que ela teria um pouco de descanso. O que é que Moisés fez? Na mistura lá dos 10 mandamentos, ele manda não toque na mulher quando ela estiver no período menstrual, porque ela se torna impura e tudo que ela tocar se tornará impuro. A partir daí elas ficaram um pouco sossegadas, né, da insanidade animalesca dos homens da época. Mas este caso é diferenciado, porque há 12 anos essa senhora estava com hemorragia e procurou a medicação. Não era uma mulher pobre, ela não era paupérrima, ela procurou todos os tipos de tratamento que eram possíveis na época e não conseguiu.
Se pararmos para pensar um pouco, o momento de trabalho de Jesus, demonstrando à humanidade o que veio fazer, começou aos 30 anos. Se contarmos a partir daí, ela começou a ter hemorragia, Jesus tinha apenas 18 anos de idade. Aí vem a filosofia espírita. Também é uma relação dessa virtude ou poder ou fluido vital que essa senhora retirou de Jesus, ter relação com o primeiro momento em que a mãe diz assim: filho, o vinho acabou. E Jesus diz: mãe, não é chegada a minha hora. Lembram disso? Aí ela já não fala mais com Jesus. Servos, pessoal trabalhador da casa, organizadores aí da festividade, podem colocar água nas talhas. Isso Maria dizendo: coloquem água nas talhas e façam tudo que ele recomendar. Ela já não conversou mais com ele, só disse que não era chegada a hora dele. Tem relação também, porque trata-se de quê? Transformação. E transformação demanda um processo contínuo de aprendizado e experiência, de experiência e aprendizado. Jesus, aos 18 anos, provavelmente o nome dele não era tão conhecido quanto a partir dos 30. Essa senhora começou a acompanhar Jesus a partir dos 30. Mas a hemorragia dela, quando começou, Jesus tinha apenas 18 anos. Sim, Gilberto, e daí? Vamos para um fator importante que nós espíritas estudamos, que é também uma passagem de Jesus nas suas lições para os discípulos. Kardec pergunta assim: alguém que vem com uma doença degenerativa complicada que não tem tratamento, ou ele é um dos únicos no planeta com essa lesão, ele cometeu algum mal em outras épocas para vir com essa expiação? Aí os espíritos respondem: não, Kardec, não tem nada disso. Esse espírito escolhe essa prova para adiantar o seu processo evolutivo e auxiliar na evolução científica de um povo, de uma localidade. Então, precisamos ter em mente que na superficialidade temos o hábito de dizer: fulano está passando por uma expiação. Cuidado com isso. Mas se não acreditamos em Kardec, quem é o nosso modelo e guia? Jesus. João e Pedro fazem a mesma pergunta para o cego de nascença que Jesus tratou: mestre, quem foi que pecou? Quem que perdeu o rumo? Quem que gerou desequilíbrio, harmonia no campo do sentir e do pensar? Mansuetude e humildade. Quem foi? Foram os seus antepassados, os seus avós, bisavós, tataravós? Na realidade estava tratando essa nomenclatura, mas foram as suas existências anteriores. Aí Jesus diz: não foram seus ancestrais, nem seus avós, nem tataravós. Resposta de Jesus. Olha como Kardec está linkado, e o Espiritismo linkado com a videira verdadeira. Ele veio assim para que a obra de Deus se manifestasse nele. Essa senhora estava com 12 anos hemorrágica para que a obra de Jesus se manifestasse nela em nossos olhos. Mas é a mesma obra da transformação da água em vinho. Transformação. Tudo bem? Então imaginemos algo parecido. Tocar Jesus. O mestre pede para ser tocado. Ele deseja que saia fluido vital dele. Um amigo meu, médico, ele diz assim: Gil, isso que você vai falar, há algum tempo eu estou trabalhando essa palestra, algumas casas me solicitam, né? E ele falou assim, ele é da UHB, ele falou: Gil, isso é muito sério. Aí ele foi me explicar o tratamento para a reposição de ferritina. Ele falou: quem tem hemorragia longa, é comum perder ferritina. E meu querido, tratamento, dizendo esse médico para mim, de ferritina é algo muito complexo, porque você precisa colocar a pessoa, o paciente na semi-UTI, e a dosagem de ferritina ficar sendo colocada, né, por gotejamento, e tem um parente que tem que ficar com ele lá internado acompanhando isso, porque ele tem náuseas, passa mal e uma série de coisas assim. Eu falei: é mesmo, é. E essa mulher, ela recebeu de Jesus um combo de ferritina. E quando Jesus diz: alguém me tocou, ela fica em pé, ela não desmaia, não fica tonta e diz: mestre, foi eu que lhe toquei.
Olha o campo energético de Jesus que nós não temos noção nenhuma ainda, seja espírita, católico, evangélico, isso vai estar gravado, não importa. Nós não temos noção de quem, de o que é Jesus. Se nós não temos de Deus, como nos ensina a escola espírita, né? Kardec pergunta, é possível no planeta Terra ter entendimento e compreensão de Deus? Aí eles dizem, não, porque vos falta um dom. Esse meu amigo médico, cético, ateu, além de cético é ateu, ele fala, esse homem transferiu 12 anos de ferritina para essa mulher e ela não foi a óbito, nem perdeu consciência, nem teve ânsia de vômito. Que coisa fantástica! Tudo isso em razão de quê? Simplesmente da fé. Porque evidentemente ela, apesar de ter condições financeiras de procurar os melhores médicos, mas ela conseguiu ouvir falar de um jovem que aos 30 anos começou a fazer certas coisas, o cego de Jericó, a mulher encurvada, na beirada de Samaria, do poço de Jacó, a que seria apedrejada, não é? E foi chegando os cegos, leprosos e uma série de coisas. Mas ela deve ter ouvido também alguém que tocou Jesus, o centurião. Ele se aproxima e diz, mestre, seis que a tua palavra tem poder, porque eu sou um centurião, mestre. E quando eu digo para um soldado para cumprir uma missão, ele vai lá até pelo risco de vida, mas pela minha ordem, esse soldado cumpre a missão. Aí o centurião diz, mestre, eu não sou digno que entre na minha casa, mas mestre, meu servo está adoecido, acamado, com risco de morte. Mas eu tenho certeza, mestre, que uma palavra tua, o meu servo sairá do leito. Esse centurião também tocou Jesus. E Jesus diz o quê? Jamais vi em Israel tamanha fé. Aí diz para o centurião, vá, retorne. E o centurião retorna, quando ele chegando lá, a família explica mais ou menos, porque o servo já estava trabalhando, cuidando de tudo. Que horas isso aconteceu? Ele levantou da cama a tal hora, ele deduziu, foi a hora que eu conversei com o mestre. Emmanuel, em Harmonização, capítulo 16, ele fala sobre esse detalhe. Nós ficamos apinhados, como estava aquela multidão ao redor do Mestre Jesus nos dias de hoje. Sejamos apinhados enquanto católicos, apinhados ao redor de Jesus enquanto protestantes, evangélicos, sétimo dia, adventistas, não importa a denominação, copta, enquanto espíritas, ficamos apinhados ao redor de Jesus. Mas, nesse processo de estar ao redor do Mestre, qual é a nossa relação? Do ramo da videira, eu sou a videira. O que tiver ligado em mim, eu estarei nele. Nós estamos ligados no ramo da videira. O que é estar ligado no ramo da videira? Apropriai-se de mim, tomai de mim. Ele pede que é forçado. Apropriar é forçar, não é com adoração. Não é assistir palestra, tema, ler livro e ficar embevecido. Não, é um processo de vontade. É como diz Santo Agostinho, se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Santo Agostinho se reportou aos 12 trabalhos de Hércules. Tem tudo a ver. A gente acha que é uma leitura mítica e mística, né? Não, tem uma mensagem espiritual profunda nos 12 trabalhos de Hércules. Leiam isso. Depois voltem no Evangelho e procurem as 12 orientações de Santo Agostinho. Hércules não usava uma força física, não é? Todos nós sabemos. Ele era um estrategista, usava mansuetude e humildade, sentimento e razão, razão e sentimento. Isso que essa mulher possuía. O centurião também. Aqui estava na beirada do poço de Jacó, que Jesus disse, eu tenho sede, foi o primeiro diálogo. Ela, como tu, homem judeu, vem me pedir água? Eu, mulher ainda e samaritana? Aí Jesus diz, tá bom, então vá lá, chama o teu marido que eu converso com ele. Aí ele, eu não tenho marido. Jesus diz, sim, eu sei que o que tens não é teu. Olha o nexo da videira com o ramo. Pessoas com comportamento distinto. Mas no deserto que liga sentimento e razão, coração e cérebro, havia um processo educativo nesses seres, que chama humildade de sentimento e mansuetude de pensamento. Emmanuel, no capítulo 16 de Harmonização, o toque
Ele pergunta sobre isso, ele fala sobre isso. O toque em Jesus, que o mestre quer ser tocado, porque senão a seiva não flui. Apropriai-se de mim, tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pensamento suave e coração leve, sentimento suave e humildade leve, mansuetude, entende? Mas ele mais na frente fala a mesma coisa. Aquele que porém, olha a beleza do mestre, aquele que porém quiser vir após mim, é se nós quisermos, ficarmos apinhados, mas nós não queremos ir após ele. Mas ele diz, se quiser vir após mim, você é livre. Mas se quiseres, negue-se a si mesmo. O centurião, a samaritana da beira do poço de Jacó, essa senhora com hemorragia, a mulher encurvada, o cego Bartimeu que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E os discípulos que estavam apinhados ao redor de Jesus, pedia para Bartimeu ficar calado. E Jesus pergunta, o que queres, Bartimeu? Eu quero ver. Jesus nem toca nele, eu também quero. E sai andando. Outro que tocou Jesus, Zaqueu, abandonado, vilipendiado pelos seus pares, por ele ser judeu, mas trabalhar para os romanos, Nós temos uma dificuldade enorme de pagar imposto de renda, Evidentemente que no nosso país existem algumas situações complicadas, mas é uma divisão. O livro dos Espíritos diz isso, Nos planetas mais evoluídos, mundos felizes, mundo de amor, os cidadãos que são melhores aquinhoados, eles, para não envergonhar os menos favorecidos, eles se juntam e redistribuem as suas rendas para que todos tenham um padrão de vida. Aqui, por enquanto, nós somos forçados o imposto de rendas. Aqui eu trabalhava nesse recolhimento. E ele, como era anão, muito pequenininho, ele sobe no sicômoro para ver Jesus. E Jesus não estava pertinho, não. Com essa multidão, imagine 3.000 ou 4.000 pessoas ao redor. E diz, Zaqueu, desça do sicômoro, porque eu estarei na tua casa hoje. Aquilo foi um escândalo, principalmente entre os judeus que detestavam Zaqueu e entre os romanos que detestavam Jesus, os herodianos, publicanos, uma série de gente. Como que ele vai ficar num homem de má fama? Não é? De má fama. Jesus poderia ter pedido em Samaria para que um dos 12 fosse anunciá-lo em Samaria. Não, ele pediu para aquela mulher, concubina de homem casado. Tocar Jesus não é culto exterior. Esqueçamos isso. Tocar Jesus é nos espaços que nos ocupamos. Aí eu volto para o amigo que era médico. Diz assim, aquela mulher, 12 anos andando de 4, porque ela não tinha condições de ficar em pé, ficaria tonta e desmaiaria, por falta de ferritina no organismo. Ela deveria ter os braços, as mãos e joelhos calejados, porque ela andava de 4 o tempo inteiro. Por isso que ela tocou na orla das vestes de Jesus. Ela não tinha condições de ficar em pé. Mas, trazendo para nós, negue-se a si mesmo se quiser depois vir após mim. E traga suas cruzes e siga meus passos. Esse é o convite, se nós quisermos. Negar a nós mesmos é andarmos de 4 conforme essa senhora, para poder retirar os nossos sangramentos. Quais são as nossas hemorragias? Maledicência, melindre, desequilíbrio, desarmonia, ignorância, indelicadeza, desrespeito, ansiedade, são nossos sangramentos. Não são tão intensos quanto daquela senhora, porque nossos sangramentos são pequenos, nós até nem observamos, Nós não melindramos com aquela toalha que alguém colocou fora do lugar. Vamos nos melindrar hoje quando chegarmos em casa e a água do PET, a alimentação do PET estiver espalhada na garagem onde a gente vai estacionar o carro, nós vamos melindrar, porque vai ter alguém no Netflix ou jogando videogame, mas o PET está tudo arranhado, a pia está igual uma pirâmide, cheia de louça. Nós vamos ter hemorragias constantes. Nos dão uma fechada no trânsito, teremos hemorragia. O patrão atrasa o pagamento, temos hemorragia. Um político comete algum equívoco, uma delinquência, nós temos hemorragias, porque nós queremos tomar o lugar da lei de amor, julgamos o deputado, o senador, o governador, o dirigente de empresa, que ele cometeu um ato impensado com uma senhora, com uma idosa, com uma criança. Nós estamos no mundo para termos misericórdia para com os criminosos. Enquanto nos tivermos, estaremos sangrando. Então,
A apreensão básica para nós todos é: que hemorragia temos nós? Como se toca Jesus? Em harmonização, Emmanuel dá mais ou menos essa linha. Ficamos ao redor de palavras que acalmem os ouvidos, mas não consegue chegar à alma. Ficamos ansiosos em busca de algo de imediato, ou desistimos na primeira dificuldade de um processo de treinamento, que é um planeta de prova que estamos passando. Expiação agora nem tanto, né? Coisa que a humanidade há 10 anos não imaginava. Hoje o câncer se cura, né? Câncer hoje tem tratamento. Antigamente era uma coisa, nem o nome você falava, né? Fulano está com aquela doença, Beltrano está com aquela doença, né? As pessoas hoje não, já chegam lá, tiram foto, põem no cabelo, as mulheres colocam lá para proteger a careca, né? Outros gostam de andar com a careca e a família toda raspa zero também para ficar junto com a pessoa careca, né? Assim, nós vemos isso por aí. Já virou algo social e a vibração de todos torcendo para que a recuperação e a quimioterapia, o tratamento humano seja real. Mas esse combo de ferritina que Jesus deu está pautado na fé, mas não a fé ingênua, porque evidentemente Jesus com 18 anos, o nome dele ainda não estava tão espalhado na região, mas com 30 anos sim, já havia um bom tempo que ela estava com hemorragia, considerada impura, né, discriminada, abandonada, sozinha, com o próprio destino. Mas ela ouviu Jesus. Não sabemos quantos quilômetros ela se deslocou, ou metros, para tocar na orla da veste de Jesus. E esse alguém me tocou é uma estrutura do campo do sentimento. Jesus tem sede de nós. Jesus tem fome como aquela videira que estava temporã, né? E ele para, a videira não, né? A árvore lá que era para produzir fruto, e ele não tem fruto nenhum, e fala desse processo de ressecamento. Jesus sempre tem fome e sede de nós. Mas como é que nós podemos alimentar Jesus? Inicialmente, a transformação íntima. Semelhante Saulo, que no deserto da Jordânia, indo para Damasco pegar Ananias, tocou Jesus. O que queres que eu faça? Em qualquer ambiente, circunstância ou acontecimento da nossa vida de relação em que algo, o nosso egoísmo, vaidade e soberba, nos conduz para imaginarmos que o marido incomoda, a mulher incomoda, o colega de trabalho nos desarmoniza, alguém no trânsito nos desequilibrou, isso é egoísmo, orgulho, vaidade e soberba, estamos sangrando. Se imaginarmos isso, nós não vamos tocar o mestre. Mas no instante que aquela pessoa, entre aspas, que na família alguém diz que é alguém difícil, nós vamos falar como Saulo: que queres que eu faça perante esse parente? Que queres que eu faça perante o colega de trabalho que está fazendo calúnia sobre o meu departamento ou minha função? Que queres que eu faça com aquelas pessoas do condomínio que não consideram a minha crença ou não gostam muito do meu jeito ou que têm determinado comportamento? Que queres que eu faça com aquele parente que é de outra crença, mas agora, no Dia das Mães, que se comemorou recentemente, a família liga: fulano e Beltrano está por aí? Não, já foi, agora eu vou, porque eu não quero conversar com ele, porque a nossa crença é diferente. Estamos ainda sangrando nesse aspecto? Precisamos observar. E a partir do momento que a fé reta em Jesus, receberemos a ferritina. E é interessante que a ferritina do mestre não nos causará contraindicações. Não importa a dosagem, porque ela é sempre em abundância. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água que não causa sede, e vindo a mim tereis repouso para vossas almas, né? Apropriar-se de mim, porque o jugo é suave e o fardo é leve, e terei repouso para vossas almas. Jesus está falando para os encarnados, porque ele também trata do espírito lá. Aprendemos que alma, o espiritismo explica isso na filosofia espírita, que alma é o espírito com experiência temporária na matéria. Jesus diz para nós, porque ele também fala de espírito, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O homem com o espírito belicoso. Aí Jesus começa a explicar lá para os sacerdotes e para os fariseus e saduceus. Ele está falando do princípio que controla a matéria. Então, queridos, a Casa Sebastião Marte nos convida na noite de hoje a olharmos para dentro. E na caminhada do deserto que se faz entre coração e cérebro, é curtinho do ponto de vista físico, mas é milenar no campo da existência, não é? Porque mansuetude e humildade não se constrói no estalar de dedo, na natureza não dá saltos, e nós não vamos conseguir da noite por dia, nem com passe, nem com estudo do espiritismo, nem com água fluidificada. É uma transformação que ocorre a partir da experiência e do aprendizado. Preste atenção, experiência e aprendizado. Eu não estou falando erro e acerto.
Há espíritos que ainda continuam com esse hábito. Eu errei, eu acertei. Não, essa experiência e o aprendizado. Experiência e aprendizado. E a partir daí, o esforço para domar a má inclinação que ocorre entre experiência e aprendizado. Esse esforço só é possível no instante que harmonizamos mansuetude e humildade, sentimento e razão. A partir desse momento, o nosso sangramento, ele vai começar a desaparecer. Por quê? Nós não suportaremos nem toleraremos alguém que, a nosso egoísmo e vaidade soberba, achávamos que nos incomodava. Marido, genro, nora, sogra, vizinho. Nós compreenderemos o ser. Nós acolheremos a pessoa do jeito que ela é. É preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. É isso que Jesus nos pede. Um novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. É um novo mandamento. Pronto. Como se não houvesse amanhã. Nenhum de nós tem certeza de que hoje deitaremos nossa cabeça no travesseiro, iremos ficar debaixo do edredom e amanhã estaremos acordados na vida material, cuidando de alguém dos nossos afazeres. Ninguém aqui tem certeza. Como Deus tem saudade e o Mestre nos aguarda, nós poderemos estar com o corpo na cama e amanhã perceber, né? Vir aqui talvez no trabalho do Saison, se formos muito ligados na casa, nós temos essa orientação no Senal, chegou em algum lugar que você não conhece ninguém, e é muito estranho, você já grita logo, me leva para o Senal, né? Então aqui, se acontecer isso com vocês, me leva para o Saison. Aí os médios aqui, os irmãos da casa vão dar um jeito, né? Mas é uma realidade. Então é como se não houvesse amanhã, entende? Não dá mais tempo para nós pedirmos, inclusive, o perdão. A reconciliação tem que começar aqui dentro. Essa caminhada é curta do ponto de vista físico, entre sentimento e razão. E nós estamos, há 2024 anos, tentando implantar o planeta de felicidade. Vamos entrar ainda na regeneração. Aos pés do monte, Jesus disse assim: sejam mais do que felizes, bem-aventurado, quando vos caluniarem. Sejam mais do que felizes, seja bem-aventurado, quando vos perseguirem. Quando nós escutamos que falaram mal do nosso cabelo, da nossa roupa, da nossa religião, né? Que chegaram na nossa casa e observaram uma cortina com a manchinha, a toalha com um buraquinho, nós já ficamos todos alterados, né? Quando nos fecham lá no carro, alguém vem no acostamento e nós fechamos a frente ali, não queremos auxiliar, não é assim? Saímos do supermercado, não temos o cuidado de pegar o carrinho, colocar as compras lá no nosso bagageiro, fechar e colocar o carrinho onde tiramos, deixamos no estacionamento. Outra pessoa que quer estacionar tem que chegar, descer, tirar o carro para estacionar. Não fazemos ao próximo que queiramos que faça conosco. Estamos ainda sangrando em algumas coisas. Precisamos sair desse egoísmo. Aquele que, porém, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, está na videira verdadeira, como ramo ligado a Jesus, cabe um comportamento no estilo de vida. Não é um momento que eu entro na gaveta religiosa e venho para o espaço receber a mensagem para aliviar de algum pecado que eu cometi, e através da água frutificada do passe, ou da hóstia e da reza, ou do vinho consagrado e do pão, né, que o pastor utiliza lá, limpar o meu coração. Não. A limpeza se dá por intermédio do próximo. Nós devemos nos utilizar, aí vamos lá de novo para a passagem parabólica, né, de Jesus, usar o traje nupcial. Traje nupcial é a mansuetude e humildade, certo? Estou ouvindo uma reportagem de alguém numa prefeitura, no governo, na vida de relação, que cometeu um crime contra outra pessoa. A primeira coisa que nós devemos fazer é misericórdia para com aquela criatura, rogar a espiritualidade dos mentores que envolvam e que o irmão não passe jamais o que ele está provocando, que ele possa ser reeducado antes dele desencarnar. Nós estamos ligados ao Mestre, não é isso? Porque ele nos pede que seja assim. Aquela senhora sofria preconceito e discriminação e não podia tocar nada, mas ela não tinha raiva, nem melindre, nem remorso de ninguém. Aí vem um texto muito interessante que as pessoas pouco entendem, mas nós espíritas entendemos. Aquela senhora hemorrágica, ela era imaculada. Não tinha mácula nem no coração, nem no pensamento, apesar da misoginia, sexismo, preconceito e discriminação com ela, entendem? Tocar Jesus é ser a veste dele nos espaços que nós ocupamos. Os trabalhadores da última hora são os que vão trazer o reino de Deus no mundo. O que é o reino de Deus, meus queridos e queridas? É o amor.
Não importa o que esteja acontecendo na minha empresa, na família, no trânsito, no lazer, na viagem, né? O lanche que eu pedi pelo delivery chegou misturado, frio, fora de hora. Não importa, eu tenho que ter um tratamento de mansuetude e humildade. E aí, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixarei de utilizar-se do momento da gaveta, só dentro da igreja evangélica, católica ou da casa espírita, e ganharei o mundo, porque o processo regenerativo da humanidade se dará por intermédio de nós. E aí, enquanto balconista, motorista de aplicativo, gari, pintor, professor, engenheiro, palestrante, não importa onde estou, estarei vibrando mansuetude e humildade, não importa a circunstância. E evidentemente seremos retroalimentados com a fé retina, a fé reta do Mestre, porque ele dizia: tudo o que eu faço, não faço por intermédio de mim, mas por intermédio daquele que me enviou. Paulo, em determinado momento, diz: não sei se sou eu que vivo ou se é o Cristo que vive em mim. Que nós possamos, a partir da noite de hoje, ao chegar em casa e olhar no espelho da alma, não o espelho que está na parede, o que somos nós enquanto espírito imortal, e quem somos nós como homem, mulher, pai, mãe, avô, filho, neto, sei lá, não importa a profissão, quem é o trabalho, harmonizarmos com o Mestre. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo tem a mansuetude na razão e a humildade no sentimento. Quando me chegam algumas questões para serem resolvidas, eu uso esses dois elementos, estarei conectado na seiva, né, que não se desliga nunca, que é a energia do Mestre Jesus, que são suas virtudes. E assim, semelhante àquela senhora, as nossas hemorragias do melindre, da soberba, da vaidade, do desinteresse, da indelicadeza, vão sendo fechadas, cauterizadas, e a estrutura nupcial de conexão do Mestre em nós vai se fazer manifesto. E em alguns momentos as pessoas vão dizer: nossa, eu gosto tanto de estar perto de você. Quando você está por aqui, as coisas ficam diferentes. Nossa, eu estava com uma dor de cabeça, mas conversei contigo, já melhorou. Nossa, você mandou uma mensagem de bom dia para mim, eu estava tão ansioso e eu me senti melhor com aquela mensagem. Mas é porque nós não estamos mandando a mensagem, é o Mestre que fez de nós a orla do seu vestido. Deixemos que as pessoas nos toquem, mas isso só será possível se nós tocarmos o nosso Mestre. Para tocá-lo é necessário fazer do nosso coração a manjedoura para ele se deitar, e fazer do nosso pensamento, né, o ambiente da palavra, da razão e da mensagem que ele deseja passar através do nosso sentir, do nosso pensar e do nosso agir. Que o amor do Mestre esteja em todos os nossos corações, hoje e sempre. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos físicos, voltarmos os olhos da alma para o plano espiritual, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, e que nós possamos introjetar dentro de nós a mensagem de hoje, para que nós aprendamos e saibamos como tocar o Mestre Jesus. Querido Mestre, mais uma vez te agradecemos pela tua presença entre nós e pela permissão que destes aos vossos prepostos, aos amigos trabalhadores desta casa, os irmãos espirituais que se nos envolvem neste momento, nossos mentores, para que nós possamos receber os fluidos e a energia necessária para que nós nos sintamos mais fortalecidos, e que os nossos pensamentos sejam dirigidos aos nossos lares, alcançando aqueles que lá estão e não puderam comparecer aqui nesta noite. Que cada um consiga sair daqui melhor do que quando chegou. Mais uma vez agradecemos imensamente pela oportunidade, pelo amparo, pelo acolhimento, pedindo em especial pelos nossos irmãos do sul do país, do Rio Grande do Sul, aquelas famílias que perderam seus entes queridos,
que eles possam receber dos céus o amparo necessário para que consigam superar e passar por essas dores. Mais uma vez, pedimos a Ti, Mestre Jesus, a permissão para encerrar esta atividade da noite de hoje, bem como a Sebastião Marte, patrono desta casa. E assim que encerramos essa atividade. Que assim seja, graças a Deus.